Então, o segundo mico que eu passei, meu irmão, que eu passei dentro de uma igreja, foi quando eu fui visitar novamente. Eu fui visitar uma outra denominação, não em seguida, gente, isso depois de anos, né? E aconteceu isso que eu vou contar agora. Umas amigas minhas me chamaram para visitar uma certa igreja. E eu fui. Essa igreja é digamos que é muito diferente das outras. É uma das mais diferentes que tem e os seus costumes são muito diferenciados. Tem certas coisas de lá de dentro que só de você falar um, se eu fosse falar um costume dessa igreja, todo mundo já ia saber qual era. E eu já sabia de alguns costumes. Só que eu não sabia de todos e ainda não sei, mas eu nesse dia eu passei a conhecer mais um. Gente do céu, quando eu cheguei nessa igreja para visitar, nós cristãos, quando chega na igreja, a gente ora, né? A gente vai orar. Na igreja que eu congrego, a gente ora de joelho, independente da posição que tiver a cadeira. Se a cadeira tiver para o sul, eu oro para o sul. Se a cadeira tiver para o norte e eu quiser orar para o norte, eu oro para o norte, independente. Só que nessa igreja só pode orar virado para o altar. Mesmo que a cadeira esteja de um jeito, você tem que virar-se para o altar. Só que eu não sabia disso. E o pastor, ele não tem noção, talvez, de que vive no mundo e que os visitantes que vão visitar a igreja dele vêm de outras igrejas, de outras denominações. Porque se eu fosse uma pastora e alguém fosse visitar a minha igreja, a igreja que eu pastoreasse, eu iria entender que aqueles são visitantes. Que se ele agiu daquela forma, é porque a igreja que aquela pessoa congrega é desse jeito. Então, eu não vou querer dar uma de sabichona. Sei lá como é que eu posso dizer. Eu não sei explicar, gente. Só sei que nesse dia eu cheguei lá e fui orar do jeito que eu oro. Quando pensa que não, eu ouvi. Eu tava orando ainda e eu ouvi o pastor no microfone me dando um recado. Não, sei não. Ah, porque não sei o que, quando orar a gente tem que ter reverência, tem que virar para Deus, tipo assim. Eu pensei, como assim? Aí eu, meu Deus, eu já me liguei que era comigo aquilo. E, gente, hoje pode parecer um nada, pode parecer uma coisa normal, mas naquele dia eu fiquei com uma vergonha e com uma indignação que eu pensei, nossa, como é que são os pastores? Não todos, gente. Mas assim, eu acho assim que tem coisa, é igual profecia. Tem profecia que dá para falar só para a pessoa no particular, não dá? Tem profecia que dá. Tem profecia que não precisa nem assim falar na frente de todo mundo. Ah, mas na Bíblia quando alguém falava, todos se calavam. Gente, nós vivemos em dias tão difíceis, né? Que às vezes vem profecia que nem é de Deus e às vezes vem pessoas que não vigiam, falar coisas que nem é de Deus, que não tem nada a ver com a gente no meio do povo e o povo começa a nos julgar por causa de profecia nada a ver. Só que você conhece a sua vida, a gente sabe da nossa vida e o principal, Deus, ele sabe. Então, assim, eu acho que a vigilância é boa na vida de todo mundo, independente da posição. A gente tem que vigiar um pouco no que a gente faz, no que a gente fala. Eu sei que nós somos falhos, mas tem liderança, gente, que, sei não, é um caso sério, né? Mas vamos crer que ninguém é perfeito e vamos deixar pra lá. E a questão daqui é só isso, que nesse dia eu passei uma vergonha. Então, micos a gente enfrenta, a gente passa, independente do lugar, independente se é numa rua, se é na fila de um banco, se é no meio de uma praça, se é na igreja, faz parte da vida. E se você enfrentou algum mico, deixa pra lá, continua a sua vida. Se você conseguir rir ainda, sorrir disso, começa a gargalhar. Se não, continua, fala pra ninguém. E o pior é quando tem amigo perto. Gente, quando tem conhecido perto, aquela pessoa faz questão de lembrar daquilo pelo resto da vida. Uma hora ou outra começa a passar na cara de novo a mesma coisa. E tem coisa que é tão vergonhoso que mesmo depois de um tempo a gente não consegue rir da situação. Mas é melhor a gente rir do que chorar, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi os dois micos que eu achei assim, os dois maiores micos que eu passei, que eu enfrentei dentro da igreja, mas que, pra mim, ó, tanto faz. Não é uma coisa que eu fico indignada nem nada, que faz parte da vida, é normal. E não fico com raiva de pastor A, de pastor B, jamais, jamais. É, a salvação é individual, cada um vamos fazer a nossa parte, vamos servir a Deus de todo o nosso coração e focar em
Cristo, porque sim, ele é perfeito. Somente Deus é perfeito. Um beijo no coração, se inscreve no canal, se quiser comentar ou falar algum mico que você passou, mesmo que não seja na igreja, fique à vontade e até o próximo vídeo.